Você conhece os sintomas da diabetes? Você sabia que um paciente tem como descobrir se ele está entrando numa diabetes, o que a gente conhece como pré-diabetes, ou se ele já está diabético? Pois bem, o corpo dá alguns sinais dizendo que ele está entrando nessa doença, e hoje eu tô trazendo esse vídeo explicando alguns sintomas que aparecem quando o corpo está desenvolvendo essa doença. Se você quer aprender isso, fica até o final do vídeo. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico, e você está assistindo mais um vídeo do canal Cognição Ativa. Antes de eu começar a falar de diabetes, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização mais. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo que é muito importante a gente disseminar informação gratuita para que todas as pessoas tenham acesso e saibam se elas estão ou não entrando num quadro de diabetes. Bom, antes de mais nada, a diabetes é uma doença que se caracteriza pelos níveis elevados de açúcar no sangue, o que a gente chama de glicemia. Quando a glicemia está muito elevada, ela começa a prejudicar vários órgãos no corpo e isso acaba gerando sintomas, que são os sintomas que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Só que a diabetes, ela não é só de um tipo. Existem vários tipos de diabetes. As mais frequentes são a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional, que é aquela que aparece nas grávidas. A diabetes tipo 1, ela é mais frequente de aparecer em crianças, adolescentes ou adultos jovens. E ela aparece nessa idade porque ela é genética. Então a pessoa ela descobre que tem diabetes porque os sintomas começaram logo cedo e os pais ou algum irmão ou algum parente importante tem diabetes mellitus. Então a pessoa já sabe que ela tem uma predisposição. A diabetes tipo 2 já é um pouco diferente. Ela é uma diabetes que aparece mais na fase adulta, então o paciente aos 30 anos. Mas pode aparecer em adultos jovens também, se eles tiverem obesidade, porque a diabetes tipo 2 se relaciona muito com o aumento do peso, a falta de exercício físico e também o consumo inadequado de alimentos muito doces e muito gordurosos. Então a gente vai diferenciar essas duas no vídeo de hoje para você ficar atento aos sintomas. Primeiro, vamos lembrar um pouquinho da diabetes tipo 1, pessoal. A diabetes tipo 1, como ela é mais frequente em crianças, ela tem alguns sintomas diferentes da diabetes tipo 2. A criança ela fica mais cansada, ela dorme à toa, ela não tem muita energia para fazer as brincadeiras que criança normalmente tem. Ela urina mais que o normal, que inclusive também é um sintoma de diabetes tipo 2. A criança pode vir a urinar na cama. Ela já tinha o hábito, quando era mais nova, de urinar na cama e depois ela parou. Ela já controla melhor o esfíncter urinário dela, ela não urinava mais e de repente ela voltou a urinar. Então isso chama a nossa atenção e a gente tem que pensar em diabetes tipo 1. E a perda de peso muito rápida, muito repentina, de vários quilos em questão de poucas semanas, é um sinal muito importante da diabetes tipo 1 também que a gente não pode deixar passar. E já quando a gente fala de diabetes tipo 2, os sintomas são bem extensos e bem característicos e é deles que eu quero explicar bastante aqui para vocês ficarem atentos, porque eu tenho certeza que as pessoas que mais procuram esses vídeos são pessoas já de idades, né, acima da juventude, que têm interesse em cuidar da saúde. Então é nesse tipo de sintoma que a gente vai focar hoje. O primeiro sintoma da diabetes é a cicatrização lenta das feridas. O paciente se corta e aquela ferida não se fecha mais como antigamente. Então ela demora 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para que um pequeno cortezinho acabe cicatrizando. E muitas vezes esse corte acaba infeccionando também, o paciente tem que usar antibiótico por causa dessa infecção, e isso acontece várias vezes. Então o paciente ele já vem relatando que muitas vezes ele se corta e a cicatriz demora muito para se fechar. O segundo sintoma que é importante a gente pode relacionar também com esse lance do corte é a infecção que começa a aparecer mais vezes no corpo do paciente. Ele tem mais infecções bacterianas, ele tem mais infecções fúngicas. E isso acontece porque as bactérias e os fungos adoram açúcar. Então elas encontram o corpo do paciente e é como se elas encontrassem uma padaria ali para elas, onde elas se alimentam, elas se reproduzem inclusive dentro do corpo, e isso facilita muito a hospedagem dela no nosso organismo. Então o paciente começa a relatar que ele tem bastante infecção de garganta, bastante infecção urinária, o paciente começa a ter bastante infecção de fungo nos pés, nas mãos, bastante pé de atleta pode aparecer também no paciente. Outro sintoma que costuma aparecer, esse aqui acontece mais em pacientes que estão obesos e que talvez já começaram a tratar da diabetes, mas às vezes aparece também em alguns pacientes que ainda não começaram o tratamento, que é a acantose nigricans. São umas manchas escuras que aparecem
aparecem no pescoço. Ela é muito característica porque muitas pessoas olham aquelas manchas e acham que é sujeira, né? Que é aquele cascão que falavam antigamente no pescoço, mas na verdade é a própria pele que começou a escurecer porque tem muito açúcar na pele e o metabolismo da pele começou a produzir mais pigmento, né? Como se essa região ficasse mais exposta ao sol, mas não é isso que está acontecendo, é culpa do açúcar mesmo naquela região. Outro sintoma que aparece bastante em paciente diabético é a queimação nos pés. O paciente ele relata muito e quando ele deita de noite, os pés parece que estão fervendo, parece que estão pegando fogo e isso dificulta bastante o paciente de dormir. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso porque a diabetes é uma das principais causas de queimação nos pés. E ela aparece porque a diabetes ela tem várias complicações, né? Uma das complicações é o que a gente conhece como neuropatia diabética, que é quando os nervos começam a ser afetados pelo excesso de açúcar no corpo. Os nervos eles não podem ter muito açúcar ao redor deles para eles poderem trabalhar direito, né? Os nervos funcionam para a gente poder se movimentar, para a gente poder sentir as coisas, para você sentir essa temperatura aí do ambiente que você tá, para você sentir o peso da roupa no seu corpo. Então nós temos essas sensibilidades. E a dor também é uma sensibilidade. Só que quando o açúcar tá muito exagerado, essa sensibilidade acaba aumentando muito e a dor nos pés, a queimação nos pés acaba aparecendo. Assim como na diabetes tipo 1, as crianças ficavam muito cansadas, na diabetes tipo 2, os adultos também sentem um cansaço muito intenso decorrente desse açúcar exagerado no corpo. Muitas vezes o cansaço tá também relacionado a essa debilidade e às vezes a perda de líquido corporal que acontece no paciente com diabetes. Por que acontece perda de líquido corporal, pessoal? O paciente com diabetes tipo 2, ele começa a urinar bastante, que também é um sintoma que a gente vai citar agora. Então o paciente ele urina muito, é um tipo de sintoma que na medicina a gente chama de poliúria, né? O aumento do volume urinário. Ele vai várias vezes no banheiro e ele urina muito, parece que toda hora ele tá tomando 1 litro de água. Por quê? Porque o açúcar começa a passar pro rim, ele começa a ser filtrado lá no rim, e ele acaba sendo jogado pra urina. Só que normalmente a nossa urina não tem que ter açúcar. E o paciente que tem diabetes, por ele ter açúcar muito alto, a gente começa a jogar aquele açúcar junto com a urina e ela puxa a água e o paciente urina bastante. Aí o paciente desidrata e isso ajuda nesse cansaço que ele vem a sentir. Muitas vezes o paciente, por perder muita água, ele também tem uma perda de peso e isso associado pela desidratação dele. Então ele tá perdendo muita água e ele começa a perder peso também. Essa perda de peso normalmente é mais evidenciada lá no paciente diabético tipo 1, mas os pacientes apresentam também na diabetes tipo 2 a perda de peso em algumas ocasiões. Então é importante ficar de olho nisso aí. E já que o paciente ele começa a urinar bastante, ele desidrata e perde peso, como nós falamos. E aí ele começa a beber muita água. E aí vira um ciclo vicioso, né? O paciente ele tem açúcar alto, o rim tenta eliminar o açúcar. Na hora que o açúcar é eliminado pelo rim, ele urina muito. Aí ele desidrata, ele perde um pouquinho de peso corporal por causa da água do corpo, porque nós somos 60% água. E aí ele começa a ficar com sede e começa a beber bastante. Então o paciente ele tem muita sede, uma sede exagerada. Decorrente disso, da sede exagerada do paciente, ele começa a ter fome exagerada também. O paciente começa a comer bastante. Quando a gente bebe muita água, a gente faz com que os nutrientes do sangue, né, eles acabem ficando diluídos porque tem muita água no sangue. E isso ativa nosso centro da fome aqui no cérebro. Então o paciente ele começa a ficar com muita fome e ele come demais. Não tem que confundir com aquelas pessoas que têm uma compulsão alimentar, né? Que elas comem mesmo estando sem fome, elas estão estressadas, elas estão tristes e comem sabendo que não estão com fome, mas comem. Não, no paciente diabético ele tem muita fome e ele quer comer toda hora, esse é um grande problema que existe. Outra complicação que pode aparecer na diabetes é o que a gente chama de retinopatia diabética. Basicamente o paciente começa a ficar com visão borrada e muitas vezes o paciente avança para cegueira. Mas no início da diabetes e da pré-diabetes, o paciente ele pode relatar que ele sente que a visão dele tá meio turva, né? Tá meio opaca. Ele percebe que a visão não é mais a mesma e isso evolui rápido. Ali em 6 meses o paciente percebe que a visão dele agora tá aumentando o grau. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. Quando você sente em casa que a sua visão tá piorando muito rápido, é importante você ir pro médico para ser bem avaliado para descartar diabetes ou qualquer outra doença que possa estar afetando a sua visão.
E como a gente previne a diabetes? A prevenção da diabetes é básica e não é muito difícil quando a gente fala de diabetes tipo 2, que não é genética. Basicamente, a gente precisa mudar o estilo de vida e também mudar a dieta, fazer o que a gente conhece como reeducação alimentar. Na mudança do estilo de vida, o paciente tem que fazer essa boa reeducação alimentar e tem que começar a fazer exercício também. Lembrando que os exercícios não precisam ser pesados logo de início, o paciente ele pode começar com uma caminhada. Existem alguns estudos que revelam que pelo menos 30 minutos de caminhada ao dia já diminuem muito a chance de infarto, de diabetes e de pressão alta. Então, se o paciente caminhar, isso já ajuda bastante ele a evitar essas doenças. Além disso, uma reeducação alimentar é importante. Evitar frituras, evitar comidas muito doces e também evitar de só se alimentar de comida rápida. Além disso, não se esqueçam a importância das frutas, né? As frutas e os vegetais ajudam bastante também na dieta. Obviamente, no mundo ideal, a pessoa não comeria mais nenhum tipo de comida rápida. Mas nós sabemos que é gostoso comer um hambúrguerzinho ali no final de semana, comer um pastelzinho ali às vezes, mas isso tem que ser a exceção, não pode ser todo dia. Não pode ser todo dia ali um sonho de padaria, croissant, um bisnaguinho com doce de leite. Então a gente tem que evitar comidas desse jeito em grande quantidade todos os dias, porque afinal de contas estamos falando de prevenção de saúde. E o melhor jeito de não ficar doente, não ter sintomas, não é tratando a doença com remédio depois que ela já apareceu, é prevenindo ela, é evitando que ela se estabeleça no corpo. É o melhor jeito de manter a saúde. O que você achou desse quadro onde eu tô explicando alguns sintomas de algumas doenças? Eu tô fazendo esse quadro explicando para os pacientes em geral, né? Normalmente aqui no meu canal eu ensino os profissionais da saúde várias matérias ali do campo da medicina. Hoje eu fiz um vídeo diferente, trazendo informação para o público geral. Eu já tinha feito alguns vídeos assim, algumas pessoas gostaram, então resolvi trazer um pouco mais. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like ali que é muito importante. Vamos ver se esse vídeo bate 100 likes, ele pelo menos, né? Porque os vídeos, normalmente eles batem um pouquinho mais, mas eu quero que, pelo menos na primeira semana, a gente consiga bater os 100 likes aqui nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!